Meu filho está entrando na adolescência. E agora? Acho que é essa pergunta que todos os pais já fizeram ou vão fazer. E o que eu quero dizer para você é, a adolescência hoje, ela não é um bicho de sete cabeças. A maternidade, a paternidade, vou falar mais como mãe, não é um bicho de sete cabeças. Mas a relação com seu filho começa do dia que ele nasce. Sua relação com seu filho começa na infância. O seu adolescente de hoje, ele é reflexo do seu filho criança, do seu filho que você teve a relação com ele com 2, 3, 4, 5 anos. Então, o que eu acredito muito, que eu vivi na minha casa, é que a minha relação hoje com os meus filhos adolescentes é uma relação muito boa, porque eu sempre fui uma mãe onde estava presente em todas as fases da vida deles. Então, para mim, um resultado positivo, que eu acredito que, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho uma boa relação com os meus filhos, eu e o João, a gente tem uma relação familiar, que a gente tem orgulho, porque a gente se dedicou muito a isso. Não é uma coisa que não demanda tempo, pelo contrário, demanda muito tempo. Não é uma coisa que não demanda energia, porque demanda muita energia. E eu falo muito para as minhas amigas que têm filhos pequenos, que eu falo assim, olha, quando seu filho é pequeno, o trabalho é um trabalho assim, querido, senta aqui, filhinho, vamos comer, e ele está ali te obedecendo, não corre. A sua preocupação é o que ele vai comer, se ele dormiu, é a comida, é a roupa que ele vai usar, são coisas do cotidiano. E ele vai crescendo e os problemas vão crescendo junto com ele. Então, daqui a pouco, você já começa a se preocupar sobre a escola, relações sociais, quem são os amigos com que ele está convivendo, quem são os familiares, e assim vai crescendo. E eu acho que quando você tem uma relação que vai crescendo com esse tempo, vai crescendo junto com eles, você vai evoluindo junto como pai, como mãe. E a sua relação também vai evoluindo. Não existe um manual, mas existe algo para mim que é primordial, que é conversa, que é verdade, que é levar os seus filhos junto com você para onde você está. Então, eu e o João, a gente tem um hábito que é assim, os nossos filhos, eles conviveram com a gente em todos os ambientes. Se o ambiente não era bom para os meus filhos, então também não era bom para mim. Então, para mim, esse foi o primeiro ponto. E muita gente me criticou falando o seguinte, mas você tem que ter o seu momento. Eu tinha os meus momentos, eu tinha as minhas viagens com o João, a gente saía finais de semana, a gente já viajou muito, só nós dois. Mas quando a gente viu que os meninos entraram na adolescência, eles precisavam do pai e da mãe. Eles precisavam da nossa presença, eles precisavam da nossa conversa. E eu sabia que aonde eu estava vivendo, que o meu convívio social era um exemplo positivo para eles. Então, a gente sempre trouxe eles para esse convívio social. Hoje, eles convivem com os nossos amigos que tratam eles como adultos já. Tem uma conversa, dialogam, falam sobre tudo, conversam sobre situações, sobre medos, ansiedades, política, vida, esporte, sobre tudo. Sobre sonhos, projetos, como se fosse eu e eles estivessem conversando. Por quê? Porque eu acho que isso trouxe uma relação de maturidade para eles. Segundo, eles sabem se comportar muito bem em todos os ambientes e com todas as pessoas. E eu vejo hoje muitos pais que se assustam muito com a mudança do filho. Claro que existe uma mudança hormonal. Claro que existe uma mudança no funcionamento familiar, né? Porque o filho começa a ficar mais questionador, ele acha que ele é dono da verdade, ele acha que ele está cheio de dicas, de informações que ele buscou na internet, mas é o nosso papel de pai e mãe chegar e falar assim, isso que você viu não está certo. Esse vídeo que você assistiu não é 100% correto. Isso é a perspectiva daquela pessoa, isso é a visão daquela pessoa. Essa visão dele não está de acordo com os nossos valores. Vamos pensar juntos, vamos analisar juntos, vamos conversar juntos. E era isso. Só que isso, gente, demanda muito tempo. Desgaste emocional, mental. Então eu acho o seguinte, meu filho ficou adolescente e agora você precisa estar presente. Agora é a sua presença, é você estar ali do lado dele. E muitas vezes é deixar ele errar, mas saber que você está ali para quando ele precisar do seu apoio. É deixar ele viver o sonho dele, mas saber que ele está ali para vir tirar uma dúvida, uma pergunta. Então eu acredito que hoje muitas relações se assustam porque não teve uma boa relação tão cuidadosa desde a infância. E na infância, babás, eu sempre tive, gente, ajuda. Eu sempre tive pessoas que eu confiei os meus filhos, sempre tive ajuda porque eu sempre trabalhei fora, sempre tive uma vida extremamente agitada. E isso eu não critico de forma nenhuma, pelo contrário. Mas eu nunca terceirizei a minha maternidade.
Eu sempre fui amorosa, eu sempre fui presente, o João sempre foi muito presente, extremamente amoroso, extremamente firme na hora que tinha que ser, extremamente parceiro na hora que tinha que ser. Nós éramos parceiros para tudo, para esporte, para viagens, só que demandou muito de nós, porque aí eu deixei de muitas vezes de estar em lugares que eu podia estar, viajar só adultos, ou festas, ou lugares que talvez eu poderia estar e meus filhos não estarem. Só que eu priorizei a minha família, eu priorizei aquele momento e hoje não me arrependo. Eu e o João, a gente estava conversando sobre isso esses dias. Nós não nos arrependemos de nada, porque hoje a gente viu que a gente conseguiu ter com eles o que a gente vê que é importante. Então, uma dica que eu dou para você, pais, é: não abandonem os seus filhos, não terceirizem os seus filhos. Tenham ajuda, claro, tenham rede de apoio, não tem problema nenhum, mas a sua presença é insubstituível. A sua fala, a sua opinião, você tem que dar a sua opinião, ele tem que ouvir a sua opinião. Hoje eu vejo pais conversando com os filhos olhando para os pais como se tudo que o pai falasse, o que você está falando? Ou, tipo, você nem sabe do que você está dizendo. Não, peraí, eu sei que eu estou dizendo que eu sou o seu pai. Eu sei porque eu estou dizendo que eu sou sua mãe. Apesar de tudo, eu te conheço mais do que qualquer pessoa. Não é um vídeo do TikTok, não é uma pessoa que você está assistindo que vai gerenciar a sua vida a partir de agora, que você vai ficar ouvindo conselhos de pessoas que nem sabem quem vocês são, porque eles estão agora descobrindo sobre como é a geração YXZ. Não existe, gente. O que existe dentro de casa são valores e princípios. Isso é inegociável. Então, eu acredito que você não pode abrir mão desses momentos. Uma refeição, pelo menos, por dia de todo mundo junto. Final de semana tem que ter algo juntos em família. Isso não pode ser trocado. A minha dinâmica familiar hoje o Pedro mora fora de casa. Eu fico pensando, se eu não tivesse sido presente na vida dele, ele teria se perdido de alguma forma, porque ele ia descobrir outras pessoas que estavam entrando como uma família ou como exemplo para ele. E muitas vezes ele falou que até apareceu situações que ele questionava se o que a gente tinha falado para ele era certo ou era errado. E ele sempre tinha a nossa voz na cabeça dele falando: olha, o que meu pai falaria nessa hora? O que a minha mãe falaria nessa hora? Será que a minha mãe gostaria dessa pessoa? Será que ele aprovaria o que essa pessoa está falando? E isso, para mim, é o que é mais importante. Então, não abra mão desses momentos, não abra mão da sua rotina diária, mas a gente tem que ter pelo menos uma refeição por dia, onde a gente senta, conversa. Como foi seu dia? O que você fez? Como foi na escola? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa diferente? Não. Às vezes, conversas de 15 minutos já são conversas que vão resolver um problema que talvez vai acontecer daqui uma semana. Então, não permita e não seja pai e mãe omisso. Para mim, resultado de filhos adolescentes rebeldes, muitas vezes vem de pais e mães omissos, pais e mães que não deram amor, atenção. E eu sei, gente, que é chato, eu sei que é desgastante, eu sei que demanda tempo, eu sei de tudo isso, mas a gente precisa ter essa responsabilidade. Eles não têm essa consciência ainda. Quem tem essa consciência somos nós somos os adultos da relação. Nós é que temos que dizer assim: olha, até aqui tudo bem, daqui para cá não vai mais. Olha, o que você está fazendo está errado. Esse grupo que você está andando tá legal até aqui, daqui para cá não vai ter mais. Ok? E acabou. E aí conversar e explicar o porquê. Não é simplesmente falar não vai, pronto e acabou. Mas por que não? Porque eu não quero. Não, não quero não. Por que eu não quero? Porque essas pessoas fazem isso e aquilo que eu não concordo. Sabe o que a gente faz muito? A gente faz perguntas para eles. Então a gente fala assim: você já reparou que fulano e ciclano, você já reparou que aquela situação que aconteceu porque isso e isso foi permissivo? Ou isso e isso aconteceu na vida deles? Ah, realmente. É verdade. E eles começam a pensar por conta própria. E hoje eu sei que eles têm um senso crítico excelente. Eu posso confiar no senso crítico deles. Então, para mim, o segredo maior é: você que tem filhos pequenos, não percam a oportunidade de estar presente na vida do seu filho. Não é só em rede social, gente, não é só para postar foto no Instagram. Pelo contrário, é tempo, é qualidade, é conversa, é brincar, que hoje em dia isso não tem mais. É socializar, é levar eles para os seus ambientes, é conversar sobre tudo, é levar eles em lugares diferentes, é fazer eles pensarem fora da caixinha. Para mim, isso é o mais importante. É quando você tem um filho onde você olha para ele e fala: meu filho tem autonomia. Autonomia faz você conquistar todos os seus sonhos. A autonomia faz você alcançar todos os seus objetivos, porque você sabe quem você é diante de Deus, diante dos seus pais, diante da sociedade, diante dos seus amigos. Nada nem ninguém vai destruir a sua imagem
porque você tem autonomia. Você sabe que até aqui você pode vir, daqui para cá, não vou mais, não quero. Você tem autonomia sobre a sua vida, você tem autonomia sobre os seus sentimentos, sobre as suas relações. Então, pais e mães, tomam cuidado, prestem atenção nos sinais que aparecem a partir dos 10, 11 anos de idade. Muito telefone, muito tablet, muito videogame. Com quem que ele está falando de videogame? Que tipo de jogo que ele está assistindo? Quantas horas por dia ele está passando? E aí você vai começar a perceber que se você tiver atenção nessa idade, você vai colher os frutos na adolescência, você vai colher os frutos na idade adulta. Eu te garanto, eu falo isso, gente, por experiência própria. Então, pai e mãe, filho é uma bênção. Então, faça o seu melhor, que eu tenho certeza que não vai ser o perfeito para o seu filho, mas é o seu melhor. E o seu melhor já é o suficiente para que ele possa se tornar o melhor ser humano que ele pode ser. Um grande beijo.